Olá, olá, senhores. Agora, esse vídeo é a família da luz, né? A família. Tá dando pra ver? A família da luz, número 54. E o vídeo 675 e 54 da série. Eu, quando acho que os vídeos são bons, que o médium é bom, eu indico, né? Então, como já indiquei em outros vídeos, o canal do Pedro, que é agora o EPA, mas me enviaram um vídeo também de uma senhora que eu gostei. Tem revelações tristes, mas é a realidade da vida, da Segunda Guerra Mundial. Essa senhora foi, se não me engano, a Joana d'Arc. E ela recebe espíritos de Joana d'Angelis, que foi amiga dela numa das vidas passadas, que é a mentora do Divaldo Franco, né? Ela recebe de caboclo, de... enfim, Saint Germain também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Fazer propaganda. Vou botar um pedacinho aqui. Sufocaram ela. Ich kann nicht halten, ich muss nach keine Bote gerade taste. Tá falando em alemão, que é o marido dela numa outra reencarnação dela. Sufocaram ela. Apertavam tanto o peito dela que ela não conseguia respirar. Que ela resistia. Isso é as coisas horrorosas que quando prendiam as pessoas queriam que elas falassem lá certas coisas e não falavam, então eles faziam isso, tá? Os nazistas, né? O canal é Joseph Kleber. Joseph Kleber. Então, Família da Luz 54, agora eu vou escrever que o novo canal do Pedro Augusto é o EPA. Pedro Augusto, canal EPA. Esse aqui é Joseph. É bom a gente saber, não é? As verdades que aconteceram. Então, um dos vídeos que ela fala da bomba atômica, o marido não queria dar o segredo, ele acabou torturado e morto. E, afinal das contas, acabaram fazendo a bomba atômica mesmo ele não querendo dizer, porque eles obrigavam ele a trabalhar para eles, os nazistas, para fazer a bomba atômica. Mas não adiantou. Acabaram descobrindo como fazia, né? E foi jogado num lugar que não era nem tinham pensado nisso, né? A coisa mudou. A humanidade aqui só gosta de fazer o mal, não adianta. Então, os dois canais que eu... Tem outros canais aqui bons também, tem um que é muito bom, que ela faz uma meditação, mas não sei, eu acho que de informação, esse é bom que a gente sabe mais o que acontece do outro lado da vida.
Eles aqui é mais informação das coisas que se passaram, né? Porque eu não vi os vídeos todos ainda, não vi dela, não sei. Mas os vídeos que eu peguei, informações da Segunda Guerra, das torturas e das verdades, né? Como eles faziam. Ah, e uma coisa que ela falou, que desses filmes comuns de cinema e de televisão que mostram das guerras, o que eu entendi nos vários filmes que eu vi, que os próprios judeus denunciavam os judeus, né? Afirmou isso. É verdade. Os próprios judeus, por medo de família, os filhos, por exemplo, denunciavam os pais, que viviam escondidos, e muitos judeus serviam ao Hitler, né? Se entusiasmaram, acharam que estava bom, ou por medo também, não sei, ou eram obrigados a servir, não sei. Denunciavam os pais, e eles eram levados para a câmara do gás, eram despidos, tirava tudo, todos os pelos, tudo e o cabelo, todos os pelos, crianças e adultos e velhos. Bom, vamos então à família da luz. Nesse momento na Terra, vocês são parte de uma coletividade muito especial de humanos. Todos e cada um de vocês, em cada canto do globo, veio aqui para experimentar e contribuir com a vibração que será transmitida nesse breve e fugaz momento do tempo. Já sabe que isso aqui é direcionado para as pessoas, os verdadeiros missionários da luz que vieram lá de seus planetas, né? É para todo mundo, mas é mais direcionado para os que esqueceram, que vêm cumprir a missão. Não é para os devedores missionários, que vêm como médiuns, mas são devedores. É para aqueles que vieram lá dos planetas, de diversos planetas, cumprir a missão. Se ofereceram ou foram convidados para fazer a missão aqui, ok? Bom, vamos lá. Vocês são família da luz. Porque são família da luz, por quê? Porque vocês são amor. Então vieram para cá para ver se melhora essa humanidade cruel, né? Que está aqui. Para ver se melhora. Porque curar de vez não são curados, mas podem melhorar para reencarnar novamente num planeta, talvez, de terceira dimensão, novamente, ou uma outra terceira dimensão melhor, porque tem escalas de dimensões, né? Vocês são família da luz e família das trevas, simultaneamente, existindo aqui, apoiando e permitindo um ao outro encenarem seus próprios dramas. Bom, aí vamos entender isso. Vocês são família da luz e família das trevas ao mesmo tempo. Por exemplo, se um ser quer interferir em alguma coisa que está errada, aí uns vão dizer que é das trevas. Bem, vamos continuar a leitura, pronto. Família da luz, não se preocupe com a família das trevas, pois eles cuidarão de si mesmos. Ah, não. É porque está escrito assim de uma maneira que deu outra interpretação. Eu vou ler novamente. Vocês são família da luz e família das trevas simultaneamente. Mas eu entendi como a maneira que está escrita, parece que nós somos as duas coisas, mas não é isso. Devia estar escrito de outra maneira, né? Família da luz, não se preocupe com a família das trevas, pois eles cuidarão de si mesmos.
Quanto mais vocês se preocupam, mais provavelmente vocês terminarão reunidos a eles em 2012. Na verdade, não seria uma coisa tão ruim. Vocês descobririam que eles são similares a vocês. Você acha que a família das trevas está preocupada em saber se eles terminarão reunidos no seu grupo? Eles nem mesmo podem conceber isso. Eles fogem, né? Vocês estão engajados em uma polarização de frequência, como uma gangorra enlouquecida indo para cima e para baixo. Ou uma batalha onde vocês têm medo um do outro. A luz está com medo de entender a treva, e a treva está com medo de entender a luz. O que são luz e trevas e o que os antigos pensavam da diferença delas? Nós vemos que quando vocês curarem a si mesmos e fizerem as pazes com o que é luz e com o que é treva em suas vidas, vocês aprenderão o que os antigos sabiam. Os ancestrais viviam com as forças ao redor deles. Às vezes, por longos períodos de tempo, essas forças desapareciam e depois retornavam dos céus, vindo através das dimensões ou através das glândulas pineais das pessoas para novamente interagir. Em todas as culturas há histórias e lendas desses seres, voando nos céus, em toda a sorte de veículos. Imaginação? Lenda? Mito? Por que vocês acreditam em certas descrições de seus ancestrais e ridicularizam outras? Para figuras reconhecíveis, vocês dizem: ah, sim, isso é um bisão, isso é um antílope, ah, plantações, isso é uma fogueira. Vocês fingem que as inexplicáveis são tolices, apenas uma antiga arte popular ou ficção científica nas paredes, mesmo quando vocês olham ao redor do seu mundo e veem que a ficção científica de ontem está se tornando a realidade de hoje. Muitos escritores de ficção científica são de fato grandes videntes e visionários, capazes de perceber futuros prováveis e linhas de tempo onde eventos existem. Se isso parece absurdo, lembrem-se que cada pensamento de vocês cria uma realidade em algum lugar. Pensamentos se aglomeram e juntos existem com uma frequência, vivacidade, velocidade, vitalidade que vocês não entendem. Contudo, vocês irão entender em breve, porque a compreensão continuará a se revelar em vocês, ligando símbolos, sinais, significados internos de códigos que vocês descobrirão no centro de todo conhecimento. Se escrever um exemplo de que muita gente não acredita que reptilianos existam. Então foi achado aí umas escavações, eu não sei se são estátuas ou se são mumificações de seres, não sei porque não estava a reportagem completa, né? E teve um outro achado de reptilianos, aí sim eram imagens, né? Então aparece eles, mesmo com aquela cara de réptil, feito parecido com jacaré, um réptil mesmo, e 2 braços, 2 pernas, altos, muito altos, uns 4, 5 metros, e os que estavam escavando assim, olhando para cima, pequenininhos. Está sendo descoberto, e está sendo descoberto em outros lugares, né? Muita coisa está sendo descoberta. Eles, num dos livros deles, os Pleiadianos, dos Pleiadianos, eles disseram que ia haver muitas descobertas com o tempo. Está havendo muitas coisas, está vindo à tona.
Inclusive, aqui no Brasil foi achado um fóssil aí desses animais antigos, né? E por que acham dinossauros, não é só dinossauro, como é que é outro? Dinossauro, não é minotauro, é outra coisa, outras espécies de dinossauros menores, maiores, em todo lugar, até aqui no Brasil. Por quê? Porque antigamente a Terra era como se fosse uma ilha, era só um pedaço de terra. A terra aqui, o solo da terra e a água em todo que é lugar. Devido a dilúvio, devido a vulcões, devido a tremores de terra, etc, 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 ela foi se partindo. Foi partindo em pedaços. E foi formando aquelas figuras dos mapas, quase que o computador vai, dos mapas que a gente vê. Agora, se você recortar, eu fiz há muitos anos atrás, se você recortar os mapas, recorta direitinho e coloca eles, encaixa uns nos outros, com umas pequenas diferenças, porque, é claro, a água do mar vai batendo, já há pequenas diferenças. Então, o Brasil parece que se encaixa, uma parte do Brasil se encaixa, se bem me lembro, na África, a Europa vem se encaixar de cima lá na parte dos Estados Unidos, a Ásia também, a Ásia na África, enfim, tá certinho. Era só uma expansão. Foi formada a Terra e havia só uma parte sólida e outra parte ao redor de água. E aí acabou ficando, com as transformações, várias partes sólidas, né? E várias partes em líquido, né? Em água. Muito bem, então vamos continuar a leitura. A matemática, uma linguagem abstrata, contém uma chave, e toda a ciência dos dias modernos, seja tradicional ou quântica, é baseada em princípios matemáticos. O que está por trás da teoria e dos números da matemática? Interessante, eu nunca gostei de matemática. Minhas notas em matemáticas eram 1, 2, 3, máximo de 5. A teoria pode realmente ser provada ou é simplesmente um caminho, um ramo da consciência que aparece para trabalhar no abstrato e é ocasionalmente vista para fortificar a realidade da 3D? 3D, terceira dimensão. A humanidade começará a expandir seu pensamento abstrato e a velha linguagem abstrata da matemática sobre a qual sua ciência é baseada será vista como limitada se os cientistas modernos tornaram a natureza da existência algo extremamente complexo, uma vez que eles entendam os códigos e a simplicidade dos números, um novo panorama se abrirá para eles. Bom, então vamos lá para a matemática. Para quem não sabe, cada um de nós, milhares e milhares de pessoas aqui, né, na Terra, mas cada um de nós é conhecida pelos extraterrestres por um código. E esse código também tem números, né? Pode ter letras ou sinais. Vamos lá. Você é conhecido por 3, 2, 8, 9 e um sinalzinho lá de extraterrestre, assim, outro 4, 3, 1. Então, cada um de nós tem um código. Tá? Usam números e usam códigos também. Então, isso já foi revelado no canal
na plataforma de oração, mas o médium que revelou, os médios que revelaram, como é que é o nome dela? Michele, né? Eles saíram lá com o Pedro e tem um canal novo, né? Mas ela revelou isso, ela conectou com extraterrestre. Então eles revelaram que cada um de nós tem um código. Não só o ser humano tem um código, tudo tem um código. Por exemplo, uma banana, uma maçã, uma laranja, é mais fácil fazer aqui. Essa fruta, ela tem um código. Vamos botar um 28, código 28. Não é que... Isso aqui é fictício, 28, hein, gente? Vai lá. Senão tem gente que vai achar que o código da laranja 28 vai espalhar por aí. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente maluca, né, pra caramba. Melancia. Vou botar uma melancia. Sementinha da melancia. Pode ser um X. Uma planta. Vou até tirar agora, pronto. Uma planta. Essa planta também tem um código. Então, é conhecido. Então, eles acionam aquela telinha transparente, telinha transparente, que você está vendo aqui, tem gente do outro lado, tem extraterrestre do outro lado, tem extraterrestre aqui, lá nos lugares onde eles trabalham, e aí ele vai dizer assim, quero ver como é que está o código tal, o código sobre esta pessoa. Quero saber o código desta pessoa. Aí, não, desta pessoa não. Eu quero saber o código tal. Aí vamos botar lá. Ah, se foi o giz. Espera aí. Meia. Quero saber o código do 666. Desse cara aqui. Nossa, tá cada vez pior, já passou de 66. Porque eles querem saber a evolução da pessoa, né? Aí ele quer saber o código do número 8. Que o 8 é um número pleiadiano, né? Saber o número 8. Opa! Esse já foi além. Vai mudar o código dele. Acho que está entendido, né? Tudo tem um código. E nós aqui na Terra temos o código, que do número da carteira de identidade agora virou o número do CPF, que é o nosso código. Futuramente, a gente vai ser conhecida só pelo CPF, né? Não quer nem saber do nome. Ah, não interessa. A gente chega aí, ó, no banco, seu CPF, chega lá no seu CPF, para uma consulta médica, seu CPF. Olha que eu não decoro nada aí, até já decorei CPF. Olha só, o universo é codificado na simplicidade das suas células e na natureza. Isso ficará mais claro com a clonagem. Finalmente, seus cientistas estão dizendo, nós podemos clonar ovelhas. Isso realmente não é grande coisa, já que os humanos têm sido clonados há muito tempo. Antigos manuscritos, incluindo sua Bíblia cristã, diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Talvez essa referência venha a significar algo diferente para você, uma vez que vocês entendam a clonagem. Então,
extraterrestre que tinha mais ou menos a nossa aparência, e lá aquele conjunto de extraterrestres que foram convidados para fazer os corpos humanos, eles disseram, vamos fazer a nossa semelhança, porque eles acharam que a gente era bonitinho. Não quiseram fazer uma clonagem de corpos reptilianos, mas sim, assim, porque muitos, por isso que a gente encontra, sabe que tem muitos planetas em que os seres são semelhantes a gente, né? Mas são mais bonitos que a gente. Talvez essa referência venha a significar algo diferente para você, uma vez que vocês entendam a clonagem. Talvez os humanos originais tenham sido clonados dos seres que vocês chamam deuses. Sua ciência tem muito a descobrir sobre clonagem, porque vocês não levam em conta a vida e a existência do espírito. É possível replicar vida? Tudo bem. Mas a questão é o espírito, a força vital, aquela chama de energia interior, irá habitar num clone? Experimentações com clones têm ocorrido há milhões de anos. Lembrem-se, vocês são uma raça antiga. Nós pedimos a vocês, em vários momentos, para focarem em diferentes segmentos do tempo. No agora, o que está acontecendo com o seu corpo, sua atitude sobre isso e sua iniciação em se tornar um curador. Ser um curador permite que você reinterprete o que acredita que tenha acontecido contigo e, como resultado, o seu corpo muda, assim como os campos de energia ao seu redor, na medida em que você começa a limpar os velhos filmes, vídeos e contos de fadas sobre os quais você ainda constrói a sua vida. Permita que as imagens deles sejam liberadas. E vendo além do agora, nós queremos que você imagine uma ponte para o século XXI, ao mesmo tempo em que você mantém em sua mente os últimos 500 anos de história, desde a era da Renascença. Sinta o resultado das grandes mudanças que transpiraram no seu planeta e como, com o tempo, as pessoas começaram a aumentar em número até os 7 bilhões de humanos do final do século XX. Lembrem-se que foi esse período em particular que introduziu aos escolarizados a ideia de separação do todo, resultando em uma vida insignificante. Agora, busque mais longe, em sua memória para cerca de 1000 anos atrás, na época da Idade Média, e então, ainda mais longe, até a Era das Trevas, que vigorou de 500 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo. 500 anos antes disso, marca o início do ciclo da Era de Peixes, com sua semente de pensamento limitado, onde comprometimento e tramas políticas eram a regra. Os mistérios e ensinamentos do viver significativo foram obscurecidos por uma dispersão de energia do Império Romano, a velha ordem mundial. Eu já comentei aí nos vídeos sobre que esses da ordem mundial que vinham lá de longe. Não é só eles não vieram do Império Romano, eles vieram muito antes do Império Romano, lá daqueles sacerdotes, antigos sacerdotes, lá em Israel, e do templo dos sacerdotes egípcios, muito antes disso. Descendência dessa ordem mundial, lá da Babilônia, Sodoma,
da época de Moisés. São descendentes da época, são os mesmos daquela época de Moisés que começaram a adorar animais, o touro, né? Aquele touro que todo mundo deu ouro para fazer aquele touro, para adorar o touro, os chifres, porque tinha a ver com os seres que estavam por trás disso, né? Os que passaram a comandar a terra. Muito antes disso, muito antes da Atlântida, vieram extraterrestres aqui para ajudar essas formas de vida rudes, naturais, de seres tipo macacoides, né? Ali eles juntaram o DNA deles com o DNA extraterrestre, quer dizer, fizeram aquela mistura que é para ajudar na inteligência e desenvolvimento dos corpos também. Porque senão, os seres que o próprio Criador dá para a evolução dos espíritos, nós ainda seríamos muito atrasados, muito andando assim, ó, já em pé, mas tudo assim, feito brucutu, com aquele pau na mão, né? Então, eles vêm ajudar os planetas primitivos, mas os outros invadem, os das trevas, os extraterrestres negativos, reptilianos, draconianos. A função deles, nasceram para isso, né? Invadem os planetas, fazem o que querem, dominam as pessoas, dominam com as religiões, que não era para ser dominar as pessoas, mas eles aproveitam as religiões, se infiltram nas religiões e começam a dizer Deus castiga, então, etc, etc. O próprio Moisés foi obrigado a fazer isso para diminuir a violência daquelas pessoas daquela época. Ele botou uns mandamentos aconselhados lá pelos que aconselhou lá, que ele diz que era Deus, mas devem ser os extras, né? Terrestres, aconselhado para fazer aquilo para ver se eles melhoravam, por medo. Então já começou esse negócio do medo, já na época de Moisés, né? Porque estavam fazendo coisas horríveis. E aí eles levaram isso tão afinco, né? Levaram isso para execução. O povo era tão ignorante que, em vez de só ficar com medo e não fazer as coisas erradas, começaram a executar essa lei. Dente por dente, olho por olho, né? Mão por mão, corta a mão, roubou, corta a mão. Mas ele roubou para a outra mão, então corta a outra mão, ficou maneta de vez. Aí ficou jogado lá, dependendo de alguém para dar comida na boca. Brigou, ou foi lutar com o outro, furou o olho, vamos furar o olho de quem furou o olho do outro. Falou mal do outro, vamos cortar a língua. Queimar a língua, bota fogo dentro da língua e queima. Isso tem nos infernos aí dos umbrais, os infernos, dependendo do que a pessoa... vou ter que terminar. Tocaram a campainha.